Olá, querido, olá, querida. Com certeza, se esse vídeo está chegando até você, ou foi o próprio Espírito Santo que orientou você para abrir, ou foi alguém que compartilhou com você. Eu queria falar desse momento que você está passando agora, dessa dor aguda que você está sentindo, e dizer para você que, como pastor, eu acompanho pessoas já há muitos anos nesse momento, como também já passei por um momento muito forte em que minha mãe partiu para o Senhor, e aqueles que me acompanham sabem do amor intenso que eu tenho pela minha mãe, e quando ela partiu, o quanto foi condoído, doloroso, e por causa disso, ao longo desses anos, eu tenho pesquisado muito acerca desse assunto, e eu gostaria de trazer para você uma mensagem de fé e esperança e de auxílio nesse momento. E eu queria compartilhar com você algumas coisas que me ajudaram a passar de uma forma mais confortável por essa situação. Em Josué, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: agora que o meu servo Moisés está morto, você passa a funcionar como o novo chefe do povo de Israel. Prepare-se e guie este povo, atravessando com ele o rio Jordão e indo à frente dele à terra prometida. Existe um momento aqui que Deus ele falou muito comigo através dessa passagem, em que Josué está sofrendo a morte do seu pai espiritual, do seu mentor, da pessoa que era uma pessoa significativa para a vida dele, um porto seguro, uma segurança, em que Moisés morre e Josué fica como se não soubesse o que fazer. Deus vem até ele e dá os comandos para que ele possa transformar a dor e a vida dele agora em uma resposta a tudo aquilo que Moisés promoveu na vida dele. Então, em um momento agora que você está passando, Deus, ele tem, nesse momento, direções para dar para você. E eu sei que nesse momento de dor aguda dentro de você, uma dor que muitas vezes é insuportável, parece que vai consumir, uma dor que não se consegue explicar. É algo que a gente pensa e diz, para nós mesmos: será que vai passar essa dor algum dia da nossa vida? E sim, essa dor ela vai passar. Ela tem uma tendência a diminuir com o tempo. Entretanto, nesse momento de luto, nesse momento de dor, não cabe você acelerar o processo, não cabe você a ser pressionado, ser pressionada. Não existe nesse momento certo e errado. Eu já acompanhei pessoas, por exemplo, filhos, esposas, que o ente querido morreu e não conseguiu ir até o caixão, ir até o velório, e pessoas criticaram essas pessoas. E eu sempre digo: seu luto, suas regras. Então não existe nesse momento certo e errado para os outros. Existe algo que vai trazer para você a melhor situação em que você possa viver, experimentar nesse momento o surgimento da esperança, em que você vai honrar a pessoa que partiu muito mais pelos frutos que você vai dar daqui por diante do que passar tanto tempo, talvez, com um desespero. Então, a gente vai honrar, no caso, Josué foi orientado por Deus a honrar Moisés, frutificando o ministério de Moisés, do que ficar parado e perdido. O próprio Deus, o próprio Eterno, que consegue trabalhar com isso e que sabe o que é melhor para a gente, orientou Josué: Josué, não fique parado. A melhor coisa para você, a melhor coisa nessa situação é você frutificar, é você avançar.
E aí sim você vai estar honrando Moisés. A mesma coisa acontece com alguém que possa estar passando por um momento de desespero agora, um momento de dor, e que não saiba o que fazer. A primeira coisa é: procure o Senhor com todo o seu coração. A segunda coisa que a gente precisa entender é que essa dor aguda, uma vez trabalhada, o tempo passando, ela vai dar lugar a uma saudade. É como se aquela pessoa que nós amamos tanto, é uma percepção como se alguém que a gente ama tanto partiu e a gente sente aquela dor da saudade. Não é mais aquela dor aguda, desesperada. Então eu mesmo, né, no Dia das Mães, minha mãe já partiu tem muitos anos, então mesmo ainda hoje, no Dia das Mães, eu sinto aquela saudade, às vezes as lágrimas vêm, a gente sente aquela dor da ausência e aquela saudade traz às vezes aquele sentimento, né, de uma ausência tão grande e que muitas vezes a gente fica muito sensível naquele dia, mas já não é tão recorrente dia após dia. A terceira fase é a fase do propósito. Então, a pessoa partiu, sentimos saudade, e agora, em meio a essa saudade, a gente começa a lembrar tudo que a gente aprendeu, tudo que essa pessoa desejou viver, tudo que essa pessoa desejou que nós vivêssemos. Às vezes seu pai, foi sua mãe, seu esposo, sua esposa, quem sabe até seu filho, sua filha, um amigo próximo. Essa pessoa com certeza via coisas em você, ou queria que você fizesse coisas. E como você pode honrar essa pessoa? Florescendo. E existe algo que eu percebo e eu percebi em mim, que foram reações. Reações em meio a essas três fases. A fase aguda, a fase da saudade e a fase da esperança. É a questão, por exemplo, no primeiro momento, muitas perguntas, né? Por quê? Quando? Por que isso aconteceu? Por que isso teve que acontecer? E essas dúvidas começam a pairar. Muitas vezes a gente sente uma negação, um choque. A gente não aceita aquela situação, a gente fica em choque, a gente se revolta. Muitas vezes essa negação dá lugar a uma raiva. Eu já percebi pessoas querendo acusar outras pessoas. Às vezes até um médico, um enfermeiro, um parente, alguém mais perto, que por causa daquela morte ali, a pessoa quer jogar toda a raiva naquela pessoa. E às vezes até tem razão, porque imagine que você pode estar passando, não sei com quem eu estou falando agora, talvez você esteja passando de fato com alguém que flagrantemente ocasionou a morte daquele seu ente querido. E de fato essa raiva muitas vezes é canalizada com a potência da ausência, dessa dor. E muitas vezes, como nós não sabemos lidar com esse momento de morte, a gente pode cair numa depressão, e nessa depressão a gente começa até a pensar, quem sabe, até em desistir de viver. Mas também tem pessoas que começam a pensar e raciocinar em meio a essa dor que talvez a sua vida não vale mais a pena. E eu quero dizer para você que uma coisa que você precisa fazer nesse momento, e eu não sei qual dessas fases você está passando, é que você precisa começar a conversar com você mesmo, a dialogar com você mesmo, a falar com você mesmo. E o que você deveria conversar com você mesmo? Quais são as expectativas que essa pessoa que partiu tinha em você? Por exemplo, qual era a expectativa que minha mãe tinha em mim? Eu posso dizer uma delas, é que eu pudesse ser um pastor e que eu pudesse ser um homem de Deus, que eu pudesse ajudar pessoas.
Então hoje eu faço coisas que eu lembro da minha mãe. É como se um pedaço da minha mãe estivesse florescendo em mim. E eu queria ler para você 3 passagens bíblicas que me ajudaram demais a compreender agora onde nossos entes queridos estão nesse momento. A primeira passagem está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Está assim: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo, ele está dizendo que ele teve a experiência de ser arrebatado até o paraíso. E ele viu que nesse lugar era tão poderoso o ambiente, que até as palavras que eram liberadas naquele ambiente eram complicadas de uma vez agora no corpo, aqui nesse plano natural, falar para outras pessoas. O que isso remete é que os nossos entes queridos estão agora em um lugar de crescimento espiritual, de aprendizado, um lugar de amplitude de vida e de conhecimento, de uma visão alargada, de emoções tratadas. Um ambiente totalmente que promove, sabe, um crescimento de uma forma extraordinária. Então imagine que o seu ente querido está agora crescendo. Ele está feliz. Ele está sendo promovido, provocado ao avanço. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois que Paulo passou por essa experiência, ele diz o seguinte: olha, falar a verdade, às vezes a gente tem um sentimento que nós vamos ficar nesse corpo eternamente. Não, o que é eterno nesse corpo é meu espírito. E ele está dizendo o seguinte, sabe de uma? Depois que eu tive essa experiência, a partir de agora, para mim, o viver é Cristo. Mas também eu quero dizer algo, que o morrer é lucro. Imagine que se alguém morresse e ficasse quieto, calado, como alguns dizem, dormindo, que lucro teria? Não. O que você vê desligado, parado, inerte, é a casinha. Naquele caixão está o corpo, a casinha que o espírito um dia habitou. Mas agora, esse espírito foi desligado. E esse espírito agora está recebendo lucro. O lugar que o seu ente querido está é como se aqui nesse plano nós estamos plantando, mas lá ele está lucrando. Então imagine que esse lugar é tão bom que Paulo disse, ei, esse lugar é como se fosse um lucro. Às vezes até eu me pergunto, será que se eu orando para que minha mãe voltasse, eu orei para que minha mãe ressuscitasse, será que se minhas orações chegaram, eu penso aqui, lá no céu, e dissesse, ó, tem um seu filho está lá orando para você voltar, será que ela gostaria de voltar? Aí você diz assim, pastor, será que isso é possível? Bem, vamos ler o que está escrito agora em Filipenses 22, 24. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne agora. Paulo teve a opção, imagina isso, Paulo teve a opção de ficar lá ou voltar, nessa experiência que ele teve. E ele disse, bom, Senhor, eu vou ter que voltar porque tem um pessoal ainda que precisa de mim. E ele teve a opção de voltar. Mas Paulo disse que estava constrangido. Sabe por quê? Porque na verdade ele voltou querendo ficar. Sabe, amados, eu até costumo brincar com minhas filhas e com a minha esposa. No dia que eu partir, eu não quero que ninguém ore para eu voltar.
porque eu não vou voltar. Eu espero que você entenda que a Bíblia, ela trata muito sério disso, que aonde os nossos entes queridos estão, a minha mãe, o seu ente querido, eles jamais gostariam de voltar a ocupar o mesmo corpo que ocupava antes nesse plano natural, porque onde eles estão agora é muito lucro. Então, amados, eu quero que você entenda que, de fato, o que vai restar é uma saudade, mas também uma esperança. Que daqui a alguns dias nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos e nós vamos nos encontrar de novo. E eu já imagino o abraço que eu vou dar na minha mãe. E eu quero dizer que assim será com você também. Pastor, o que é que nós vamos fazer nesse momento agora? Se você ama as pessoas que estão ao seu redor, leve essas pessoas até Cristo. Porque nós só temos uma segurança, que se eles confessarem a Jesus com todo o coração, eles vão estar no mesmo lugar que você vai estar. Eu declaro a graça do Senhor sobre você e que no lugar dessa dor, Deus possa derramar o consolo e que floresça a esperança e o propósito. Em nome de Jesus.